aos participantes do 7º Encontro Internacional de Direitos Culturais, o evento capitaneado pelo professor Humberto Cunha e sua equipe, a quem eu agradeço o convite que me foi feito. Cumprimento o Instituto Brasileiro de Direitos Culturais, na pessoa do seu presidente Mário Pragmácio, e cumprimento também as minhas colegas de painel, de mesa, professora Inês Virgínia, a quem eu muito admiro pelos trabalhos realizados no campo dos direitos culturais, doutora Kátia e doutora Eliene. Bom dia. O tema que foi proposto para o nosso painel é sobre as liberdades culturais no Brasil. E é impossível falar das liberdades culturais no Brasil sem tocar o tema da diversidade cultural, né? A diversidade cultural é a base, está na base da formação da nossa sociedade, está na gênese da formação do nosso povo, do povo que chamamos hoje de povo brasileiro. Essa diversidade é reconhecida pela Constituição Federal, lá no artigo 216, quando versa sobre a constituição do patrimônio cultural, que deve levar em consideração os elementos dos diferentes grupos formadores da nossa sociedade. Então, é patente realmente o reconhecimento que nós somos um país de uma cultura diversificada, de uma cultura plural. Porém, este fato não é suficiente para garantir uma convivência harmônica, uma convivência respeitosa no que toca às culturas religiosas, não é? Então, eu estou extraindo desse grande guarda-chuva das liberdades a cultura religiosa como um dado de contradição dentro desse cenário de diversidade que forma o nosso povo e a nossa sociedade. Primeiro de tudo, é importante frisar que o Brasil é um país laico, é um Estado laico, não é? E ele garante, ao mesmo tempo, as liberdades religiosas. Então, no artigo 5º, incisos 6, 7 e 8, é bem clara essas garantias fundamentais, esses direitos fundamentais, como liberdade de consciência, crença, exercício do culto, proteção aos locais e às liturgias, né? A liberdade do exercício do culto é um viés da liberdade de consciência, da liberdade de expressão da cultura religiosa. O artigo 5º, também seu inciso 7º, assegura assistência religiosa em entidades de internação coletiva. Inciso 8º, fala que ninguém será privado de direitos em razão de crença religiosa. Artigo 19, inciso 1, veda o poder público de estabelecer cultos ou igrejas, manter alianças, subsidiar ou embaraçar o funcionamento de igrejas, de qualquer uma. Então, esse artigo 19 é o que marca, é o que define a laicidade do Estado brasileiro. O artigo 150 estabelece a imunidade tributária para templos de qualquer culto. Então, a imunidade tributária não é para um culto específico, para qualquer culto. E o artigo 201, também da Constituição, estabelece o ensino religioso como sendo facultativo. Ele não impõe um ensino religioso nas escolas públicas, o que mostra também a laicidade, por um lado, e a liberdade que esse Estado garante, por outro. O Código Penal, por sua vez, no seu artigo 208, apena crimes contra o sentimento religioso. Ele diz o seguinte: escarnecer alguém por motivo de crença, perturbar a cerimônia ou culto, vilipendiar ato ou objeto de culto, isso não pode acontecer, isso é um crime e é punido. Agora, faço um parênteses pequeno para falar que o artigo 208 não pode ser usado para criminalizar a expressão artística. E aí esse tema, com as exposições do Queer Museum, com essas novas expressões que nós temos visto agora, que geram uma polêmica enorme nas redes sociais em relação a pessoas que com várias ideias, umas contra, outras a favor, mas esse é um tema específico que a gente pode também abordar num outro encontro de direitos culturais. O Código Civil, no seu artigo 44, também apregoa a liberdade de criação ou associação religiosa, dizendo que o Estado não pode negar registro dos atos constitutivos dessas igrejas, qualquer que seja o culto, qualquer que seja a fé professada. E temos também a Lei 9459, que é a lei dos crimes de preconceito, que também estaria dentro desse contexto do preconceito à religião do outro, né? No que toca aos tribunais, os tribunais têm se mostrado sensíveis aos pleitos
que versam sobre liberdades religiosas, haja vista os testemunhos de Jeová, os adventistas do sétimo dia, que têm suas regras, seus costumes próprios e que vão aos tribunais pleitear em nome da liberdade religiosa. Os tribunais têm sido sensíveis a esta regra de que o Estado é laico e de que ele garante a liberdade religiosa. Bom, mas como é que eu chego hoje com esse dado de que a cada 15 horas eu tenho uma denúncia de intolerância religiosa no Brasil? Como é que se deu essa mescla de culturas no Estado brasileiro? Primeiro, nós temos o elemento indígena, que estava aqui em 1500, com aproximadamente 3 milhões de índios no território brasileiro, é o que se estima. Para se ter uma ideia, tem uma tabela da FUNAI que mostra que em 2010 foi feito um censo e essa população, que em 1500 era de 3 milhões, ela decresce numa curva e apenas em meados do século passado ela se coloca numa curva ascendente. Então essa população ela decresce vertiginosamente e a partir de meados do século passado ela aponta numa linha de aumento dessa população. Então em 2010, no último censo do IBGE, foi constatado 800 mil indígenas vivendo no Brasil, boa parte deles em cidades. Bom, mas quando se fala no elemento indígena, no índio como formador da nossa sociedade, nós não estamos falando de uma cultura, porque dentro dessa etnia eu tenho 270 línguas, eu tenho 300 etnias diferentes, então eu tenho subgrupos dentro de um elemento, cada qual com seus mitos, suas crenças, seus costumes, seus modos de visão da própria existência, sua relação com a natureza, sua relação com o corpo, com o próprio corpo, os seus saberes, os seus fazeres, os seus sistemas de controle social. Então, já existia na chegada do português, aqui em território brasileiro, uma diversidade posta dentro desse contexto do indígena primitivo que aqui já habitava, que era, digamos, o dono das terras brasileiras, né? Então, é interessante porque quando esse português chega aqui em 1500, que é um português também derivado de uma ocupação moura na Península Ibérica, então esse português também domina a engenharia naval como herança desses mouros, é um português onde já existe o fado, que é uma expressão musical também com influência mourisca. Esse português chega aqui e se depara com a imensidão das terras, com as belezas naturais e com esse elemento humano culturalmente diverso do dele, que é o indígena. E aí o que é muito interessante é ler a carta de Pero Vaz, que foi o primeiro registro, digamos assim, a primeira carta escrita em território brasileiro, e ver lá as preocupações de Pero Vaz. Logicamente nós estamos falando aqui de uma metrópole, né, um colonizador que sai com o objetivo de colonizar e chega aqui e se depara com índios que têm o objetivo de viver. Né? O indígena não tinha uma agenda de conquista de territórios além-mar, ele estava aqui vivendo e recebe esse português que tem o objetivo de explorar e colonizar. Então, eu gostaria de ler para vocês alguns trechos, 3 pequenos trechos da carta de Pero Vaz, que mostram as preocupações dele, expressam as preocupações dele para o rei Dom Manuel. E ele diz o seguinte, em 1º de maio de 1500. Esse é um trecho que fala: parece-me, gente de tal inocência, que se nós entendêssemos a sua fala e eles a nossa, seriam logo cristãos, visto que não têm, nem entendem crença alguma, segundo as aparências. Então, Pero Vaz encontra aqueles índios, né, e sua comitiva encontram os índios, e pelas aparências ele julga que aqueles índios não têm crença, e que logo eles se tornariam cristãos. E ele segue dizendo: se alguém vier, para Vossa Alteza, se alguém vier, não deixe logo de vir clérigo para os batizar, porque então terão mais conhecimento da nossa fé. Quer dizer, ele supõe que passado um certo tempo, os índios teriam conhecimento da própria fé e seria necessário trazer pessoas clérigos religiosos para batizar os índios, né? Nós estamos aqui falando da imposição da religião
cristã, né, da religião católica, em cima desse povo colonizado. E o último trecho diz o seguinte, o último trecho que eu vou ler aqui para vocês. O melhor fruto que dessa terra pode tirar, parece-me que será salvar essa gente. E esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza em ela deve lançar. Então, mostra primeiro um choque cultural, e nessa carta Pero Vaz inúmeras vezes relata que os índios não cobrem suas vergonhas, que tem pinturas vermelhas e pretas no corpo, que tem adornos de penas e adornos de ossos na boca e no corpo. Mostra também um certo encantamento de um grupo com o outro, do grupo europeu com o grupo indígena e vice-versa, mas ao mesmo tempo, dentro desse encantamento, mostra esse sentimento de superioridade cultural por parte do europeu, né? É a cultura do colonizador impondo-se à cultura do colonizado. Lógico, nós não estamos falando de liberdades, porque não existia nenhum ordenamento aqui depois que veio vigorar no Brasil, seriam em território brasileiro, seriam as ordenações, né? Nesse tempo as ordenações filipinas, manuelinas e logo depois as filipinas, né? Bom, o europeu vem para cá no sentido de explorar e depois colonizar, e esse europeu que vem se fixar aqui, ele traz seu sistema de crenças, seus mitos, seu sistema de valores, seu sistema de controle social, a sua alimentação, o seu modo de lidar com o outro, a própria relação com o corpo, que é absolutamente diferente da relação que o indígena tem com o próprio corpo, não é? Então ele vem com saberes e fazeres absolutamente diferentes das que estavam aqui. E o terceiro elemento, que vem numa condição também diferente, é o africano, que vem como mão de obra escrava para trabalhar em território brasileiro, e os navios negreiros representam também um caldeirão de diversidade cultural, porque esses negros vinham de diversas partes da África e também grupos e subgrupos com suas crenças, seus sistemas de valores, seus modos de controle social, os seus fazeres, o seu sentimento, e o negro também vinha com essa prática de escravizar uns aos outros. Então eles vinham de lá os próprios africanos faziam comércio de pessoas, né? Então, esse regime foi abolido um ano antes da proclamação da República, não é? Faz apenas 130 anos que foi abolido o regime da escravidão. E o negro, a pessoa escravizada que aqui vivia no Brasil, ele tinha uma condição jurídica contraditória, dualista. Ele era não pessoa e era pessoa, não é? Então, ele era não pessoa porque ele era res. Ele era coisa, ele era bem semovente. Ele entrava para o acervo hereditário do senhor quando o senhor morria, poderia recair uma hipoteca sobre esse ativo, ele era um ativo econômico, né? Não era titular de direitos. Porém, quando ele cometia um delito, ele se tornava sujeito e aí ele poderia ser apenado. Então, a condição do negro é contraditória e sabemos que a prática religiosa sobreviveu às custas do sincretismo, que pôde favorecer esse negro de expressar a sua própria cultura religiosa sob muita violência, né? E, ao mesmo tempo, também uma outra contradição da condição jurídica do negro escravizado é que ele pertencia ao senhor, mas, ao mesmo tempo, ele era súdito do rei, né? Em sendo súdito do rei, ele poderia peticionar. E aí é que aparece no século XVIII, essa mulher chamada Esperança Garcia, uma negra escravizada no Piauí, nascida no Piauí em 1750, e em 1771 ela escreve uma carta para o governador da província do Piauí, reivindicando. E eu queria ler para vocês, é uma carta curta, mas que mostra muito a condição dessa mulher, a sua coragem, a sua altivez e a sua inteligência, né? Só para ter uma ideia, a carta foi escrita em 1770, 71. 100 anos depois, em 1872, foi feito um censo no Brasil, onde se constatou que apenas 15% da população brasileira era alfabetizada. Então, a carta diz o seguinte:
ela escrevendo para o governador da província do Piauí. Eu sou uma escrava de vossa senhoria, na administração do capitão Antônio Vieira do Couto, casada. Desde que o capitão lá foi administrar, que me tirou da fazenda dos Algodões, aonde vivia com meu marido para ser cozinheira de sua casa, onde nela passo tão mal. A primeira é que há grandes trovoadas de pancadas em um filho meu, sendo uma criança que lhe fez extrair sangue pela boca. Em mim não posso explicar que sou um colchão de pancadas, tanto que caí uma vez, do sobrado abaixo, peada. Por misericórdia de Deus escapei. A segunda estou eu e mais minhas parceiras por confessar há 3 anos. E uma criança minha e 2 mais por batizar. Pelo que peço a vossa senhoria, pelo amor de Deus e do seu valimento, ponha os olhos em mim, ordenando ao procurador que mande para a fazenda de onde ele me tirou, para eu viver com meu marido e batizar minha filha. De vossa senhoria, sua escrava, Esperança Garcia. Então, essa carta foi descoberta pelo historiador Luiz Motti, e em 1979 ela estava no arquivo português. E essa carta mostra talvez a primeira mulher antropofágica, quando nem se falava nem de modernismo, né? Muito tempo antes ela engole essa cultura que lhe foi imposta, né? Porque ela nasceu na fazenda dos jesuítas, depois os jesuítas foram expulsos e ela foi transferida para essa outra fazenda e foi viver longe do marido. Essa mulher quer batizar os filhos, essa mulher quer se confessar, essa mulher fala de um Deus, essa mulher sabe escrever, ela sabe articular o conhecimento que ela tem e ela tem a coragem de pedir, de solicitar, de peticionar para que ela volte à convivência com o marido. Então essa mulher pega uma cultura que lhe é posta e ela digere isso e bota para fora em forma de argumentos para pleitear um direito que ela não tem, ela é uma negra escravizada. Ela vai pleitear um direito que ela não tem com base em fundamentos religiosos de quem impôs, né, do outro. Então essa carta da Esperança Garcia também é muito representativa da condição do negro que viveu em meio de fugas, suicídios, dentro desse ambiente de violência extrema, né? Então, esse cenário rápido mostrado aqui desses 3 elementos que vieram para cá, né, compor, um que já estava e 2 que vieram para formar a sociedade brasileira, mostra realmente essa diversidade nossa, com culturas e elementos culturais que se sobrepõem, que desaparecem, que são oprimidos ou que são valorizados, e dentro disso existe hoje, né, na certeza em que o Estado é laico, né, desde a República o Estado é laico, e que esse Estado garante as liberdades religiosas, nós temos esse dado alarmante, que a cada 15 horas o Brasil tem uma denúncia de intolerância religiosa, e dentro desse dado tem algo mais interessante ainda. 39% dessas denúncias são relacionadas a religiões de matriz africana. E a população brasileira que se declara adepta a religiões de matriz africana representa apenas 0,3% da população. Então existe um descompasso, existe um desequilíbrio no tamanho dessa população e no tamanho dessas denúncias, né? Então, mas eu não queria terminar a fala mostrando esse cenário apenas com essa cara, né? Tem o outro lado disso que pode ser representado, por exemplo, pelo IPHAN, que tem contribuído na medida em que faz tombamento de terreiros de candomblé, tem contribuído para o reconhecimento dessas religiões de matriz africana, que são tão bonitas e tão ricas e fazem desse país a possibilidade de se ter a lavagem da escadaria do Senhor do Bonfim, com tambores, com os elementos da cultura africana dentro de um templo cristão. Também o IPHAN, através dos registros, valoriza vários elementos e saberes e expressões da cultura indígena e da cultura africana no que toca ao nosso patrimônio imaterial. Então eu finalizo aqui a minha fala. Eu sei que o tema é um tema muito amplo e muito vasto. Nós
pouco falamos dos períodos que vivemos aqui no Brasil, de governos de ditadura, onde existia a censura, e aí também já é um outro tema vasto sobre as liberdades culturais. Então agradeço a atenção de vocês, um bom dia.